Bem-vindos à nossa primeira aula. Nessa aula, nós vamos tentar entender o que é filosofia. A filosofia é uma das formas de conhecimento do homem. Outras são a religião, a arte e a ciência. Religião e arte são as maneiras mais antigas como o homem começou a conhecer as coisas. Depois veio a filosofia e depois a ciência. A ciência nasce da filosofia. Por isso, ela mantém uma relação estreita e de dependência com os princípios da filosofia. O objetivo da filosofia é a existência da verdade e a existência de uma maneira correta de utilizar o pensamento. Ora, quando nós dissemos que a filosofia ela almeja a verdade e ela almeja conhecer as coisas da maneira correta, não significa exatamente que a filosofia vai dizer o que é uma verdade. A filosofia não possui uma verdade única. Ela também não procura estabelecer uma maneira única que seja correta de conhecer as coisas. Nós podemos dizer que a filosofia, na verdade, é a indagação pelo que é a verdade e o que é conhecer as coisas de modo correto. A história da filosofia é a história de como o homem discordou de verdades que eram obrigatórias e estabelecidas. A história da filosofia também é a maneira como o homem discordou de verdades que estavam colocadas porque todos pensavam e criam daquela maneira. Ora, a filosofia ela busca a verdade. A filosofia quer a maneira correta de conhecer a realidade. Mas, na maioria das vezes, a filosofia faz isso negando verdades e negando maneiras de conhecer as coisas. Ora, essa característica da filosofia de buscar a verdade e de buscar o conhecimento correto das coisas tem uma atitude própria, que é característica da filosofia. Essa atitude filosófica, se nós podemos dizer assim, é, na verdade, a dúvida. A filosofia, ela não alcança a verdade porque ela sabe o que é a verdade, porque lhe foi revelada de uma maneira sobrenatural ou porque ela tem uma certeza. A filosofia busca a verdade duvidando das coisas. Desta forma, nós podemos dizer que a verdadeira atitude filosófica é a dúvida. Ora, mas não se trata exatamente de uma dúvida cética ou de uma dúvida cínica. O que eu estou querendo dizer com isso? Ora, nós podemos duvidar apenas para negar alguma coisa. Isso acontece muito com os alunos. Eles ficam duvidando e colocando dúvida naquilo que o professor está falando, só para testar se o professor, na verdade, sabe responder bem. Na verdade, às vezes o aluno não está nem duvidando. Ele está apenas querendo negar aquilo que o professor está dizendo. Ora, a dúvida filosófica, ela não é exatamente uma dúvida que nasce de uma posição de um cinismo, em querer apenas negar as coisas. A dúvida filosófica é aquela em que, na verdade, nós estamos realmente com um ponto de interrogação na cabeça a respeito daquilo que os outros têm como certo, ou mesmo daquilo que nós, até então, pensávamos como certo. Um bom exemplo dessa dúvida sincera é quando Galileu descobre a lei da gravidade. Ora, se nós pensarmos bem, a explicação mais óbvia para os nossos olhos é que quando uma coisa cai, nós podemos dizer que ela cai porque ela tem peso. Ora, Galileu duvidou, na verdade, dessa explicação. A descoberta de que, na verdade, as coisas não caem porque tem peso, mas elas caem porque alguma coisa está puxando ela, parece algo que ultrapassa o limite dos nossos olhos, ultrapassa o limite da nossa acessibilidade. Para a nossa acessibilidade, parece claro e óbvio, quando nós vemos as coisas, que elas caem porque tem peso. Como é que nós poderíamos duvidar que o peso não existe, que o peso é uma força de atração, algo que puxa as coisas para o chão. Elas não caem, elas são puxadas. Ora, a dúvida filosófica
ela faz parte da própria constituição da ciência. Ou seja, nós, na medida em que temos, todas as vezes que nós duvidamos sinceramente, quer dizer, nós estamos com dúvida, com alguma interrogação sobre alguma coisa, de certa forma, nós estamos começando a filosofar. Quando dissemos que a ciência nasce da filosofia, isso é porque a ciência procura a verdade de um certo tipo de coisas. O geólogo quer saber a verdade sobre o solo, sobre as pedras. A biologia quer saber a verdade sobre os seres vivos. Na medida em que a ciência procura a verdade, e essa é a diferença entre filosofia e ciência, é que a ciência é, na verdade, a verdade constituída sistematicamente para um certo tipo de coisa. Enquanto que a filosofia é a pergunta mais ampla, mais geral sobre o que é a verdade. Ora, a filosofia também estabelece os princípios corretos para se pensar a realidade. A ciência também vai estabelecer sistematicamente maneiras corretas de nós estudarmos a luz, uma reação química, uma reação física. A diferença entre filosofia e ciência está nessa universalidade. Nós podemos dizer que a filosofia é a ciência geral do conhecimento, na medida em que ela se preocupa em estabelecer o que é a verdade. Ela se preocupa em estabelecer como conhecer corretamente a realidade. Depois vem a ciência, descobrindo verdades e estabelecendo conhecimentos corretos a respeito de cada coisa.